Amém, irmãos, a paz. Deus abençoe todos nós. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando a palavra de Deus. E como eu sempre começo dizendo, antes de Deus falar com vocês, de trazer a palavra, ele fala comigo. E eu tenho assim passado por algumas coisas, né, ultimamente, e Deus tem falado muito comigo sobre ansiedade. E eu escolhi um tema: ansiedade versus fé. A ansiedade anda do lado do medo. E o medo a gente sabe que não é de Deus. E a ansiedade, todos, né, a Bíblia diz que todos tiveram ansiedade, que é uma coisa do cristão. As pessoas não podem dizer, eu nunca fiquei ansioso porque eu creio em Deus. A ansiedade está na Bíblia, as pessoas da Bíblia tiveram ansiedade, sim, mas Deus curou, Deus explicou, como Ele tem explicado, como Ele tem mostrado para a gente na Bíblia. Eu queria que vocês abrissem aonde fala sobre isso. Filipenses 4, do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com graças, apresentem a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Andar ansioso, irmãos, mas todos nós andamos ansiosos. Ansiedade, eu fui ver o que significa ansiedade. Ansiedade segundo a psicologia, é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou de perigo. É considerada patológica, ou seja, é uma doença, quando o estado ansioso permanece sem que haja nenhuma situação. Mas muitas vezes o cristão fica ansioso por alguma situação. E o maior é a gente dizer que o cristão anda ansioso. Anda ansioso, sim. A gente tem que orar, tem que clamar a Deus para não andar ansioso. A ansiedade tira a gente do estado da unção com Cristo. Quando a gente está com o Senhor, a gente pode até ficar ansioso, mas a gente cai em si muito rápido e entende que a fé lança fora toda essa ansiedade como medo. A gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor deu várias promessas para nós. É só a gente parar de olhar para a crise que a gente está passando na hora e olhar para Cristo. Parar de olhar para a crise e olhar para Cristo. Vencer, como que as pessoas podem dizer assim, e como que eu venço essa ansiedade? Porque a ansiedade, ela vem. Eu tenho medo de alguma coisa, tá para acontecer alguma coisa. O mundo está vivendo uma coisa muito perigosa e muito séria. Graças a Deus, aparentemente, já viveu, que foi a pandemia. As pessoas andavam ansiosas. Como que eu posso deixar de ter essa ansiedade? É lendo a Bíblia, é tendo fé, ouvindo louvores, é buscando ajuda com um pastor, com uma irmã, um irmão da igreja, com pessoas que estão na mesma fé que a gente. Não adianta a gente estar ansioso e conversar com alguém que vai dizer pra gente assim, a coisa vai piorar. Olha, esse é só o começo, as coisas vão piorar muito mais. Pronto, irmãos, a gente que está ansioso já vai pensar, pronto, eu vou morrer também. Se a gente conversa com alguém que está na mesma fé que nós, a pessoa vai dizer, vamos crer, vamos dobrar os joelhos e vamos orar para que essa situação se reverta. E a gente vai criando, a fé vai brotando, a fé vem, o Senhor vai falando com a gente vai se acalmando, a gente vai entendendo que Ele está no controle. E Deus me disse, eu não deixei Pedro afundar, eu não vou te deixar afundar. Você não vai afundar. Irmãos, que a gente lembre sempre isso. Pedro não afundou. A ansiedade não pode tomar conta da gente.
Porque se a ansiedade tomar conta, Pedro teria morrido. Não teria conseguido andar sobre as águas. A gente precisa entender que Cristo está no comando de tudo. Cristo cuida de nós. E se tem na Bíblia que ele salvou e que ele cuidou de várias pessoas, de todas as pessoas que buscaram a verdade, por que ele não vai cuidar de mim? A gente tem que entender. Muitas vezes podemos achar assim, quem sabe se você é merecedor ou não é Deus. Busque ele de fato, de verdade. Se você está achando que não é merecedora, busque. Ah, eu estou ansiosa, mas Cristo não me ouve. Você já tentou falar com Deus? As pessoas dizem que estão ansiosas. Ah, eu estou com medo, eu estou com medo, eu estou com medo. Aí se você para e pergunta, quantas vezes você está orando por dia sobre essa situação ansiosa? Ah, é verdade. Quantas vezes você dobrou o joelho na sua casa e clamou de fato de verdade com Cristo? A ansiedade é uma coisa, e a gente tem que entender que a ansiedade ele acalma, deixa de ser ansiedade e se torna a certeza de que Deus está no comando. A gente tem que ter certeza, irmão. Nada, nenhum vai atrapalhar o Senhor sobre nós. E as promessas que Ele tem para nós. E são muitas promessas. Quantas vezes a gente tem meditado na palavra e entendido que Deus está cuidando de tudo? Ah, eu frequento a igreja, eu ouço louvores. Você está lendo a palavra? Você está entendendo o que Deus diz aqui, que Ele cuida de você? Eu vou meditar, eu vou estudar sobre isso. O que Deus... A passagem de Pedro, o que aconteceu com Pedro? Por que Cristo salvou Pedro? Como foi? A gente está entendendo? Ou a gente só quer um dizer lá, ele salvou e pronto. Então eu vou ser salva. Medita na palavra, tem intimidade com Cristo. A ansiedade vai indo embora. É experiência própria, irmãos. Eu estava muito ansiosa e comecei a clamar, de verdade. Dobrar o joelho e clamar sobre a situação. Cristo foi me dizendo, por que você anda ansiosa? Por que você anda preocupada? Eu cuido de tudo. Eu tenho cuidado de você até aqui. Irmãos, quantas pessoas já passaram por tantas coisas e Cristo cuidou? Quando a gente está passando por algum apuro, vamos olhar para trás. Não é o primeiro apuro que você está passando, nem vai ser o segundo, nem o terceiro, e muito menos o último. Olha da onde Deus já te tirou. Aquela situação lá atrás, que muitas vezes você nem lembra. Mas Cristo te tirou dali. Por que Ele não vai te tirar dessa de agora? Se a gente andar ansioso, a gente não vai enxergar a solução, a gente não vai enxergar Cristo. A ansiedade faz a gente ver coisas onde não existe. A ansiedade nos deixa cego para os planos de Deus sobre a nossa vida. Vamos matar um leão por dia. Vamos entender que hoje eu tenho esse problema. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos cuidar do problema de hoje. Se você olhar para Deus de verdade, com os olhos da fé, você vai ver que Cristo tem um plano muito melhor para você. E Ele quer cada gente. Ah, você pode dizer, eu tenho incertezas sobre o futuro. O futuro a Deus pertence. É Ele que está cuidando. A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente acha que está ansioso porque, sei lá, vai perder o emprego. E agora, como eu vou pagar? A gente não sabe. Deus pode ter um plano muito diferente de você não ser mais um empregado, de você não conseguir mais, sabe, de você não ir trabalhar para os outros mais, você trabalhar por conta.
Então, olha como Deus pode cuidar de você, como Deus pode transformar a sua vida. Na Bíblia diz, em Salmos 37, 25, nunca vi um justo abandonado, nem seus filhos procurando o pão. Irmãos, a gente não vai perecer. A ansiedade, ela vai nos matando aos poucos. Por isso que quando a gente estiver ansioso, busque estar só com Cristo. Busque estar só no meio de pessoas que tenham a mesma fé que você. Porque se você ligar para alguém ou encontrar alguém na rua que for pessimista, essa pessoa vai te colocar para baixo, vai te deixar mais ansiosa ainda. Existem algumas passagens na Bíblia dizendo sobre a pessoa ansiosa. Em Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Irmãos, vamos andar na fé, vamos andar com a certeza de que Deus está cuidando da gente. E o Deus que dá esperança encha você de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele. Esse mesmo Deus vai nos dar esperança, vai nos dar alegria e vai tirar essa ansiedade. Lança fora toda a ansiedade sobre a nossa vida. É o que eu tinha para dizer hoje, irmãos. Que essa palavra tenha sido tão boa como foi para mim quando eu precisava ouvir ela por esses dias. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Amém.